No estúdio ela faz malabarismo, sorrindo com a dentadura amarela. É tudo coincidência do destino, diz a menina Daniela. Ela pinta Vorcaro e STF como uma leve aquarela. Não foi propina, foi só burrice, me garante a Daniela. As provas gritam alto, mas ela pede silêncio e cautela. Tráfico de influência é só tropeço, segundo a nossa Daniela. No palco do UOL ela faz pirueta e quase cai da passarela. O Vorcaro é burro, Xandão é ingênuo, esperta é a Daniela. Brasilinas e brasilinos, respirem fundo, tranquem seus celulares e chamem seus advogados. Porque quando você acha que o Bananinho já virou um episódio perdido de Black Mirror, escrito por estagiário drogado, vem o Supremo Tribunal Federal e diz: segura meu sigilo. Porque, olha isso, em meio àquela pressão politicazinha básica, aquela pressãozinha leve, tipo quando um avião perde as duas asas, o motor pega fogo e o piloto diz: acho que vamos atrasar 5 minutinhos. Pois é, em meio a essa pressão absolutamente normal, o ministro Dias Toffoli resolveu fazer um gesto histórico. Tirou o sigilo dos depoimentos em vídeo da Operação Compliance Zero. A operação que investiga, respira, 12 bilhões de reais em fraudes no Banco Master. 12 bilhões? É tanto dinheiro que nem dá para imaginar. 12 bilhões no Bananinho não é crime, é patrimônio cultural. 12 bilhões você não rouba, você administra mal, entendeu? É tipo aquele amigo que diz: não perdi o salário, só investi errado. Só que o investimento foi em toga. E quem pediu acesso aos depoimentos? Nada menos que o Banco Central. Ou seja, o fiscal virou aquele cara da academia que finalmente olha para o monstrão tomando anabolizante e fala: não, isso aí não é creatina não, né? E o Toffoli respondeu com aquele juridiquês lindo, poético, quase um haikai do absurdo. Defino o requerido, determino o levantamento do sigilo exclusivamente em relação aos depoimentos. Tradução simultânea: vou abrir, mas só um pouquinho, porque se abrir tudo explode. É tipo panela de pressão institucional. Abre devagar, porque se abrir de uma vez, sai ministro voando pela cozinha. Do nada. Ai, vai explodir. E aí, pela primeira vez, o Toffoli fez algo inacreditável. Admitiu que talvez, quem sabe, em algum universo paralelo, o processo possa voltar para a primeira instância. Talvez, no multiverso da loucura jurídica. É quase o Doutor Estranho olhando 14 milhões de futuros e dizendo: em um, a lei vale. Em um. Porque até ontem o discurso era: não, isso aqui tem fórum privilegiado. Por quê? Porque apareceu o nome de um parlamentar em um documento. Não era acusado, não era investigado, não era indiciado. Era tipo, alguém escreveu o nome dele num post-it. Pronto, STF. Se isso virar jurisprudência, acabou. Se alguém escrever deputado no verso do pão francês, o café da manhã sobe para o Supremo. E o jurista olhou aquilo e falou: mas não tem elemento nenhum. E o STF respondeu: mas tem vibe. Aqui não se trabalha mais com prova, trabalha-se com sensação, com clima, com astrologia jurídica. Mas aí, meus amiguinhos, vem o detalhe cinematográfico. Em novembro, final da Libertadores, todo mundo no estádio. E onde estava Dias Toffoli? Num jato particular? Com quem? Com um advogado ligado ao caso do Banco Master. É maravilhoso, porque não foi durante a audiência, não foi em reunião institucional. Foi no modo: bora ver o jogo? Supremo Airlines, STF Class. Você ganha milhas conforme arquiva provas. Dias depois disso, pá! Sigilo decretado, CPI do INSS barrada, provas trancadas, aquela coisa bem casual. Coincidência, nível Netflix. E no dia 30 de dezembro, o último dia útil do ano, quando o Bananinho inteiro já tá de ressaca moral, Toffoli manda fazer uma cariação. Antes mesmo de ouvir depoimentos formais. É tipo chamar briga antes de perguntar quem deu o soco.
Especialistas olharam e falaram. Isso não faz o menor sentido. E o Banco Central entendeu como? Intimidação. É aquela cena de filme mafioso. Não tô te ameaçando. Tô só conversando perto demais. E depois ele ainda manda transferir todas as provas para o STF. Tudo lacrado, tudo acautelado, tudo sob os olhos atentos do próprio STF. Depois da repercussão negativa, ele dá aquela recuada elegante. Tá bom, a PF pode periciar, mas só os peritos que eu escolher. Right. E aí, quando você acha que não pode piorar, o Estadão solta a bomba. Irmãos de Toffoli venderam uma fatia milionária de um resort. Um resort, porque juiz no Brasil não tem sítio, tem resort aquático. E esse pedaço foi comprado por fundo ligado à Reag Investimentos, que, vejam só, tem teias de fundos ligados ao Banco Master. É tipo série Ozark versão Paraná. 2 dias depois, mais uma revelação. O dono dos fundos é o cunhado do Vorcaro. E tudo família. É tudo tão unido que daqui a pouco sai árvore genealógica no processo. E aí os senadores finalmente acordam. Será que esse ministro é suspeito? Nossa, demoraram só? Quanto? O sistema operacional do Senado roda em Windows 95. Mas aí vem o melhor. Quando o sigilo cai, aparece a cena patética. Durante a acariação, a Polícia Federal pede o celular do Vorcaro. E o advogado diz... Não, Por quê? porque vaza. Ponto final. Simples assim. O cara basicamente disse: não confio nem no STF para guardar segredo. Isso é histórico. Isso não é crítica. Isso é atestado. Doutora, só para começar, eu faço aqui uma questão de ordem. Nós entramos na sala de audiência, nós não estávamos com o celular, eu tenho um caderninho aqui anotando as perguntas que eu iria fazer, acaba a audiência, nós chegamos na sala ao lado, a senhora me pediu se eu poderia abrir o sigilo do celular do Vorcaro e eu disse que não abriria porque nós tínhamos receio, inclusive dos vazamentos. As questões colocadas aqui pela senhora, questões que vieram do ministro Dias Toffoli, já estavam sendo noticiadas pela Malu Gaspar, e falo com tranquilidade porque nós processamos, inclusive, a própria Malu Gaspar, então não veio da defesa e não nos ajude em nada isso. Mas é bom que fique consignado que as perguntas que foram feitas, e aqui, o maior respeito pelas autoridades, mas é bom que se diga, as perguntas que foram feitas hoje aqui pela senhora, que eram perguntas ditas pelo ministro, estavam na imprensa noticiadas quando acabou o ato. Então, só para deixar claro, e aí, respondendo sua pergunta, quando me disse, a senhora abre o celular, eu digo, tem coisas pessoais, a senhora me disse, mas o sigilo é absoluto. O sigilo era absoluto, não deu, 20 minutos. As questões estavam todas ali colocadas. Então, nós já, inclusive, já havíamos pedido a instauração de um inquérito para averiguar os vazamentos. Então, nós vamos relatar ao ministro corrido, deixo aqui consignado, mas esse caso aconteceu 20 minutos depois da audiência acabar. A nossa própria Estranheza. quando soubemos, já conversávamos exatamente sobre isso. Bom, necessidade de apurarmos isso, porque não há tranquilidade na questão. Mas, enfim, o nosso compromisso, obviamente, e também a nós, e aí muito claramente, acho que posso falar também pela polícia, e certamente pelo gabinete do ministro, a nenhum de nós interessa qualquer dessa divulgação. Aliás, pelo contrário, porque isso nos torna a vida um inferno. Claro. Todo mundo, você fica ali pensando de onde sai essa informação, com quem você não pode mais conversar, ou qual é a medida adicional de proteção que nós temos, e isso, no nosso caso, especificamente do Ministério Público Federal, é um padrão e uma ordem que nós temos do Procurador-Geral da República. Todos nós sabemos que o Dr. Bonet praticamente não deu entrevistas desde que assumiu na primeira gestão, e isso é uma preocupação muito grande da equipe, que não é para falar com ninguém. Então, assim, também para nós é uma situação de muito desconforto. Não tenho dúvida alguma. E falo em respeito a todos que estão aqui, as autoridades, todo mundo é sério, todo mundo é responsável, todo mundo mas o fato é, acontece e aconteceu. Para a defesa só atrapalha, quer dizer, para nós, e acho que talvez atrapalhe para todos, mas é bom que fique consignado, porque eu me arrependi de ter pego o celular, porque eu falava assim, mas eu entrego o celular para a polícia para ver que da defesa isso não saiu. O Vorcaro nem celular trouxe, que era para não ter o risco de nada. Então, e nós fomos surpreendidos 20 minutos depois de acabar a audiência com esse fato. É lamentável e deve ser apurado, porque mexe com coisas importantes, com a vida de todos nós, eu não tenho dúvida. E conhecendo o Dr. Bonet, eu tenho certeza que... Muito obrigado. E o advogado ainda manda. O cara nem trouxe celular. Nem levou. Foi tipo ir para o aeroporto sem mala, porque sabe que vão extraviar. Ele falou, melhor prevenir. Os caras estão em pânico. Pânico absoluto. Porque aquele celular não é um celular. É uma bomba nuclear de bolso. É o Thanos da política brasileira.
Ali tem conversa com o governo Lula, com o STF, contratos, lobby. É só lembrar daquele contrato de 129 milhões de reais com a esposa do Xandão, que não foi vazado por blogueiro, foi vazado para Malu Gaspar. Os próprios ministros vão se ver enredados mais ainda nesse caso Master. E eles sabem disso. Então talvez isso explique por que eles são tão apavorados para conseguir controlar esse caso. Ou seja, quando interessa, vaza rapidinho. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Será que se fosse alguém da direita, o tratamento seria o mesmo? Imagina um advogado do Bolsonaro falando: Eu não vou entregar o celular, não. Obrigado. Meu amigo, a PF já tinha levado até o carregador da tomada da casa vizinha. Tinha busca e apreensão até no grupo da família do WhatsApp. Mas Vorcaro não ameaça a democracia, né? Ele só ameaça o Código Penal inteiro. Dizem, inclusive, que existem vídeos. O tal Cine Trancoso, festinhas, sem roupa, com figurão, com toga. Um verdadeiro de olhos bem fechados, versão litoral baiano. Só que, no filme, tinha máscara. Aqui, tem cargo vitalício. Deu para entender o pânico? E aí, vem a acareação entre Vorcaro e o ex-presidente do BRB. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Um fala que sabia, outro fala que não sabia. Resumo? Ninguém sabe de nada. Nunca. Mas sumiram milhões. É o fenômeno paranormal financeiro. Dinheiro brasileiro não some, ele se teletransporta. E o advogado ainda acusa vazamentos internos. Diz que perguntas feitas por Toffoli vazaram em 20 minutos. Ou seja, nem o sigilo do STF dura mais que um stories. E Vorcaro ainda diz: Se eu tivesse tanto acesso político assim, não estaria de tornozeleira. Meu amigo, isso não é argumento. É atestado de incompetência institucional. É tipo dizer: se eu fosse protegido mesmo, já tinham arquivado. A família sofrendo, ele diz. Família sofrendo. Essa gente não tem vergonha. Zero. E aí vem a parte mais revoltante. Porque o advogado dele até que tá certo. O devido processo legal está sendo respeitado. Que bom para ele. Mas não valeu pro Bolsonaro, né? Não valeu pros prisioneiros do 8 de janeiro. Não valeu para ninguém que o STF decidiu esmagar. Antidemocráticos. Então surge ela, a musa do desespero institucional, a líder das Xandetes, a manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima, torcedora símbolo do PT. Ela aparece e solta: Ele pagava acesso. No máximo jogou dinheiro pela janela. No máximo. Como se comprar autoridade fosse tipo jogar fichinha no fliperama. Ele pagava acesso. Ele queria a entrada. E de todas as formas possíveis. Veja, a reportagem do UOL, e é importante deixar isso claro aqui, da Amanda e da Natália, ela não diz que há uma ilegalidade. Não, exatamente. Não é que ele, né, no máximo, ele jogou dinheiro pela janela. O que pode ser burrice, mas não é crime. Não jogou. Só que ele não jogou pela janela. Não jogou, porque o que a reportagem mostra é o modus operandi, Mauro. Ele comprava acesso. Outro dia eu falei aqui no UOL a análise de um técnico importante também, que está dentro das investigações, que o Vorcaro apostava no too big to fail. Ou seja, eu tenho tanta gente, eu conheço tanta gente que quebrar eu não vou. E eu tenho para mim que ele começa a sangrar o banco para dar conta dessa quantidade de compromissos formais. É contrato com o escritório de advocacia caro, com grife de integrante de família de ministro supremo? O contrato é ilegal? Não. Você pode dizer que o contrato é imoral? Cada um faça o seu juízo de valor. Mas custava para ele. E a ordem era: atrasa o que for, mas honra o contrato. Essa não pode. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. Ela basicamente disse: não é corrupção, é networking premium. Segundo ela, não é crime, é burrice. Então agora temos nova tese jurídica. Corrupção ativa virou burrice administrativa. Tráfico de influência virou soft skill. Ela defende Vorcaro melhor que a esposa do Xandão, que foi paga para isso, hein? E não, Daniela, não é burrice. No Código Penal, isso se chama artigo 333, corrupção ativa, artigo 317, corrupção passiva. Isso só para aquecer.
O pacote completo inclui lavagem, organização criminosa, gestão fraudulenta, tráfico de influências. Dava 20 anos fácil. Mas vai preso? Duvido, porque ele sabe demais. Comprou gente demais. E agora o sistema inteiro está em pânico. E quando o sistema entra em pânico, ele erra. Erra feio. Erra em público. Como o Toffoli tentando enterrar provas. Como o Xandão atacando a imprensa. Como Daniela Lima passando pano até pegar fogo. E é aí que entra a direita. Porque esse tipo de erro não pode ser desperdiçado. É hora de encurralar. É hora de pressionar. Porque quando os poderosos começam a se desmentir, se contradizer e se desesperar, é sinal de uma coisa só. A casa começou a cair. E dessa vez não tem sigilo que segure. A situação está sob controle. Só não sabemos de quem.